É hora de vida e saúde na sua tela. Seja muito bem-vinda aqui com a gente. Hoje é segunda da mudança, a doutora Daniela Cano com a gente aqui. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Prazer mais uma vez, viu? Muito bom estar aqui para mudar aí os hábitos. Vamos juntos? Sim, é dia de mudança. Vem para cá que a gente vai falar aqui de mudanças bastante interessantes que você pode realizar para abordar o estresse, para tratar essa correria, esses efeitos que a loucura do dia a dia trazem para o nosso corpo, para a nossa mente. Vem para cá que a gente vai falar sobre esse assunto aqui no Vida e Saúde hoje. Olha só, nós vamos trazer tratamentos naturais para o estresse. Legal, né? E uma das abordagens com certeza vai ser a atividade física, por isso vai ter treino para você fazer em tempo real aqui. Tânia Santos traz aqui o desafio Card para você fazer junto, tá bom? De receita, você acompanha aqui como preparar 2 deliciosos smoothies para diminuir o estresse aí. Legal, né? Ó, doutora, quanta coisa boa! Que delícia, gente! Olha, a gente começa esse Vida e Saúde aqui animados, porque é um começo de uma nova semana, mas ao mesmo tempo a gente também está aqui com o nosso coração apertado. Você que está acompanhando a programação da Novo Tempo, viu aqui a participação dos nossos colegas que estão lá em Israel, Darleide Alves, o Gleik Max, toda a equipe do Rotas Bíblicas lá. Nosso coração está junto e eu gostaria de pedir que você permaneça em oração para que não só esses nossos colegas retornem em segurança, como tantos outros brasileiros, mas em oração pelo Oriente Médio. Nosso Deus é poderoso, é um Pai de amor, certeza que está desejoso de que haja paz, de que haja melhorias entre nós, os seus filhos. Então a gente pode orar e clamar para esse Deus sobre esse assunto? Não se esqueça aí, tá bom? Eu começo o nosso programa trazendo uma reflexão que está aqui na Meditação TIM de 2023, o texto de Isaías, ou parte do texto de Isaías 55, verso 1, que diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas. E doutora, a gente tem sede de paz, a gente tem sede de justiça. Nosso coração está apertado porque nós precisamos dessa água que é a única capaz de saciar a nossa necessidade, a necessidade do ser humano. Então eu quero que você aí eleve uma prece a Deus. A gente vai para o intervalo curtinho. Eleve uma prece a Deus pedindo que Ele sacie o desejo do seu coração. Traga paz, traga segurança, traga um pouquinho da presença dEle, que é capaz de nutrir, que é capaz de salvar a todos nós. Vamos? A gente vai ali e volta já. Muito bem. Estamos de volta e o Vida e Saúde hoje vai trazer aqui tratamentos naturais para aliviar os efeitos do estresse. Vem para cá, esse assunto é muito importante e eu quero saber de você como é que você lida aí com o estresse do dia a dia. Você me conta? Traz aqui a sua participação, você pode usar o nosso WhatsApp para contar para a gente como você lida com o estresse do dia a dia. Use o QR Code aqui da sua tela para falar com a gente. Ou então você pode colocar digitando aí o nosso contato, tá? 12 98266 0004. Tem uma receitinha? Você tem um ritual, digamos assim, algo que você faz que te ajuda a baixar um pouquinho essa angústia? Tem algum tratamento natural que você já faz, de repente, há alguns anos, aprendeu da sua mãe, da sua avó, da sua tia? Conta pra gente, compartilha. Estou esperando sua participação aqui. Conosco para falar sobre esse assunto importante, ela que é médica do estilo de vida, ela que é cofundadora da Soul Saúde, doutora Daniela Cano. Se você gosta do Instagram, vai lá no @soulsaude, lá no Instagram, SOW, tá? Ou então no site soulsaude.com. E agora, doutora, a gente vai começar a entender mais sobre esse assunto.
todo mundo anda estressadinho hoje em dia, né? Até as crianças. Demais, né, Teru? Esse ritmo maluco, frenético, né, da vida moderna tá fazendo com que as pessoas surtem. Até que muita gente tendo burnout, né, que é aquela quando o estresse chegou no máximo e acabou toda a energia da pessoa. Quais são os efeitos desse estresse no organismo, doutora? Porque o estresse faz a gente, se a gente pensar na origem da palavra, né, ou seja, no significado puro da palavra, é na verdade um aperto para a gente reagir. Exatamente. O problema é a gente ficar reagindo o tempo inteiro. Então tem aquele estresse que é fisiológico, que é necessário, porque senão a gente não sai da zona de conforto. É aquele estresse que vai fazer com que você consiga estudar para uma prova, que você vai conseguir tomar uma decisão, às vezes de um emprego que você tem que escolher. Então é um estresse bom, que a gente chama de estresse. Agora, quando o estresse está muito crônico, você não tem a resolução do problema que você não consegue resolver, aí começa a dar sintomas, vai afetar o corpo inteiro, da ponta lá da cabeça até o dedão do pé. Mas a gente tem, assim, células que começam a não funcionar, a gente tem um cérebro, de repente, que vai ficar desordenado, confuso, com falta de memória, a gente tem alguns sintomas de formigamento ou não? Corpo inteiro, Teru. Imagina que o estresse é uma reação do corpo, a gente tem uma glândula aqui embaixo, chamada suprarrenal, que fica em cima do rim, aqui atrás nas costas, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar um pouquinho? Vamos ver. É nessa altura aqui, ó, dos rins, né? Os rins parecem, eles ficam aqui, ó, na lombar, não é? E em cima dos rins tem como se fosse um feijãozinho, que a gente chama de suprarrenal. Então, quando a gente está muito estressado, a gente começa a produzir cortisol, que é o hormônio do estresse. E lembra que a gente falou que o estresse é uma reação do seu corpo para você fugir de um perigo, para você tomar uma atitude, né? Fonte, uma ameaça. Então, imagina quando se a gente está aqui, por exemplo, ou o pessoal que está lá em Israel agora nesse momento. Não é? Começa a aparecer um monte de bomba e a pessoa está estressada. Imagina o que eles estão sentindo nas costas. Começa aquela tensão muscular. Queimação. Né? O corpo está tenso porque ele quer fugir, ele quer sair correndo. Aqueles músculos querem energia para sair correndo. Então começa a dar tensão muscular e aí começa também às vezes dar dor no pensamento aqui dessas raízes nervosas que tem na coluna. Então, a tensão muscular pode ser tão forte que vai pegar até a raiz nervosa aqui. Aqui acho que a gente consegue mostrar mais, né, doutora? Essa raiz nervosa, ó. Exatamente. Aqui também dá pra ver, ó. Tá vendo a raiz aqui, ó? Ah, ok. A gente vê aqui na coluna, a medula tá lá dentro, Teru. Vem lá, né, o cérebro lá dentro, tem o sistema nervoso central que vai descer a medula e a medula tem as raízes nervosas. Então, como o cortisol e os hormônios do estresse são produzidos e vão para a corrente sanguínea, em qualquer lugar, não é por causa dessa conexão que nós temos dos vasos sanguíneos e dessas raízes nervosas, a gente vai poder sentir uma somatização, não é, daquele estresse. Então, tem no músculo, né, tem na coluna, vai ter até no olho, não é? O nosso olho vai abrir mais, assim, a pupila para absorver a luz, para a gente poder enxergar mais e poder fugir, por exemplo. Um instinto, né, que faz a gente realmente buscar socorro, buscar uma solução. Agora, eu quero saber o seguinte, qual é o impacto mais específico agora do estresse, doutora, para o sistema imunológico? Então, a pessoa começa a ficar com o sistema imunológico afetado, começa a diminuir a produção também daquelas células de defesa. Elas ficam desbaratinadas, podendo ter mais sintomas, inclusive, de coceiras na pele. A gente produz células do sistema imune em algum lugar específico, doutora? A gente tem o timo, né? É aqui na parte da frente. Nós temos a medula óssea, não é? Que tem aquelas células tronco que vão produzir as células que vão se diferenciar em células B, linfócitos T, os macrófagos. Nós temos vários soldadinhos de defesa, não é? E que são produzidos na medula óssea também. Então, o sistema imune ele pode ficar abalado nessas situações de estresse. Exatamente, porque ele não é a produção. Imagina que no estresse que acontece, os vasos sanguíneos eles fecham, né? Eles tendem a se contrair. Então, aumenta a pressão. O coração tem que bater mais forte, inclusive, para o sangue e para o corpo inteiro, não é? E aí você tem uma diminuição também da produção, né, normal dessas células de defesa. Então, afeta o corpo inteiro. Ai, ai, ai.
Agora, eu quero saber se o estresse também vai impactar. Aliás, eu sei que vai, mas eu queria saber de que maneira que ele vai impactar os nossos hábitos alimentares e também a qualidade do nosso sono. Todo mundo já passou por estresse ou está passando, né, Teru? Nós estamos num dos países mais estressados do mundo. A gente está muito ansioso, muito estressado, né, com muita demanda na cabeça. E aí a gente consegue perceber, né, que ou perde a fome, tem pessoas que perdem a fome, não conseguem mais comer. Agora tem pessoas que reagem comendo mais por causa dessa ansiedade, por causa do estresse crônico que não é resolvido e tentar aliviar, né, aquele estresse com a compulsão alimentar. Mas o normal é a gente perder o apetite. Mas a gente tem, sei lá, essa inibição química ou de repente seria um estômago mais contraído também? Porque a gente tem meio que essa contração geral, né? O corpo todo fica mais rígido quando a gente está estressado. E a produção de ácido também diminui, né, do estômago para falar assim, ó, você não está na hora de comer agora, você tem que fugir. É uma reação fisiológica para falar, ó, fica pronto para fugir. Ninguém consegue fugir de estômago cheio. Mas aí tem pessoas, né, que ficam tão ansiosas que começam, então, em vez de parar de comer, come mais, né? E aí vai piorando a situação, porque vai inflamando o corpo, né? O estresse inflama o corpo e a pessoa começa a comer mais, com essa compulsão inflama mais ainda. Vamos pensar agora num grupo específico de pessoas que vão, de repente, apresentar formas diferentes do estresse. As crianças, doutora. As crianças têm sofrido também bastante, às vezes até um efeito em cascata, né? Porque os pais, às vezes, estão estressados ou estão vivendo conflitos. As crianças acabam manifestando estresse diferente ou expressando ele de maneira diferente? Elas podem ficar um pouco mais ansiosas, mais irritadiças, né? Principalmente as crianças na pré-escola, na idade pré-escolar, 5, 6 anos, gente. Precisa atenção, porque essas crianças, a gente não treina elas para identificar os sentimentos. E aí elas não sabem o que estão sentindo, elas estão ansiosas, estão estressadas e começa a ficar mais irritadiça. Às vezes a gente acha que está fazendo manha. Sabe quando você fala assim, está fazendo birra, está fazendo manha. Não, ela está estressada, né? Pode ficar mais deprimidinha, pode afetar o apetite dela também, mas geralmente fica mais birrenta e mais irritadiça. É hora de prestar atenção, né? A gente precisa se cuidar, se policiar, ou lidar melhor com esse estresse, mas a gente também precisa olhar para aqueles que ainda não aprenderam a lidar tão bem quanto você pelos anos de experiência. E eu quero trazer aqui, no meio da nossa conversa, doutora, uma oportunidade de lidar com as crianças apresentando Jesus, o autor da paz, aquele que é capaz de nos ajudar em todas as situações de estresse, e as crianças podem aprender dele na Bíblia. A revista Esperança traz aqui uma nova edição, Super Lupa em Viagem ao Mundo em 7 dias. É muito legal, a gente tem aqui, olha, histórias em quadrinhos, a gente tem atividades para as crianças fazerem. É uma maneira divertida e instrutiva de relaxar. A gente tem recreação aqui, alto nível, né? E nós vamos entender o cuidado de Deus com o ser humano ao criar um ambiente perfeito, já com os 8 remédios naturais. Olha, um material de ouro para você aí levar para casa e instruir seu filho. E criança adora, né, ter o lúdico de contar a historinha, né? Você pode contar 1000 vezes a mesma história, mas eles adoram ficar escutando, né? Vamos ligar para cá? Pega o telefone, vai lá, olha, liga pra gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você preferir, pode usar o WhatsApp também no número 12 98244 4449. Se preferir pelo site também dá, tá? novotempo.com/escola bíblica. E eu acho que esse é um investimento para enfrentar o estresse de maneira inteligente aí na sua casa. Vou trazer uma interação. A gente está perguntando para as pessoas como é que elas lidam com o estresse do dia a dia e chegou uma dúvida que eu quero trazer para a doutora Daniela. É o Ferdinando. A oração e o exercício físico são essenciais para que eu lide com o estresse do dia a dia. Eu tenho uma dúvida. O estresse pode influenciar na alteração do peso?
Ferdinando participando aqui com a gente. Sim, sim, é super importante, Ferdinando, porque a oração vai fazer com que o seu cérebro entre no estado de repouso. É muito interessante isso, né? E você vai ativando uma área do cérebro que vai trabalhar mais a razão. Porque muitas vezes a gente está muito estressado e a gente lida muito com a emoção, não é? Não consegue controlar aquele cérebro, ele perde a capacidade de planejamento. Então é muito importante, sim. E a atividade física vai ajudar a liberar os hormônios anti-estresse, que a gente chama de beta-endorfinas. Então imagina que você está estressado, seu corpo está tenso, não é? Você precisa gastar aquela adrenalina, aqueles hormônios do estresse. Então quando você faz uma atividade moderada, intensa, não pode ser uma caminhada qualquer, tem que ser uma coisa meio moderada, intensa, você gasta toda aquela adrenalina, não é? E acaba relaxando o seu corpo também. Interessante, né? Vamos trazer mais uma interação. Obrigada, Ferdinando. Quem está com a gente agora é a Beatriz. Ela quer saber se demora muito para diminuir os hormônios do estresse no organismo, porque parece que tem horas que não conseguimos simplesmente relaxar. Muito bom, Beatriz, porque vai depender de como a sua mente está lidando com aquilo. E a gente falou para vocês do estresse, que é aquele estresse, por exemplo, você vai se preparar para uma prova, vai ter algum evento da família que você está organizando, passou aquele evento, você passa o estresse. Agora, se você não resolve, você está com estresse crônico, às vezes um relacionamento mal resolvido, ou um trabalho que você está há muitos anos para deixar, né, o emprego e não quer deixar porque tem medo de ficar sem dinheiro e você não resolve aquilo, aquele estresse vai perdurando, né, e você também não consegue, você vai ficando menos resolutiva. Tem que resolver aquele problema, tem que encarar, ter uma atitude. E as pessoas às vezes entram na zona de conforto porque o nosso cérebro não quer, ele tende a ficar numa área de conforto, né, acomodado, e aí você não resolve aquilo e vai ficar, esse estresse vai perdurar, aí você não vai conseguir relaxar. Então não adianta nada ter técnicas antirrelaxantes se você não for na causa do seu problema. Doutora, você falou um pouquinho sobre o impacto, os efeitos do estresse no nosso corpo. Mostrou aqui, olha, como as terminações nervosas da coluna, né, vão irradiar para todo o nosso corpo e vai ter queda de cabelo, vai ter um monte de unha. Formigamento das mãos, a unha fraca, queda de cabelo, né? Quantas pessoas, por causa do estresse, acaba caindo cabelo, as mulheres principalmente, é impressionante. Às vezes é aquela queda localizada, né, a alopecia areata. Cai de tufo mesmo, né? Eu queria saber o seguinte, a gente tem um cérebro aqui, doutor, e você falou várias vezes, vai depender de como o cérebro, vai depender de como a gente reage. A Beatriz falou que às vezes a gente não consegue simplesmente relaxar. Consegue. Identifica que está estressado, avisa já o marido, ó, não mexe comigo, mas não consegue. De repente, vai assistir um filme ou vai mexer no celular para tentar desligar. Como é que funciona, qual é o impacto ou os efeitos do estresse para o cérebro, doutora? Então, imagina que a gente está produzindo aqueles hormônios, lembra que eu falei para você, lá na suprarrenal, né? E aqueles hormônios estão circulando no sangue. E esse sangue vai, inclusive, para a cabeça, que é uma área extremamente irrigada. Quando eu penso em cérebro, eu sempre penso na massa cinzenta, mas tem irrigação, tem muita irrigação fluxo. Aqui, muitas veias e artérias correndo, porque é isso daqui, a gente fala que morreu quando isso daqui para. Então é uma área que exige muitos nutrientes e glicose. Então imagina aqueles hormônios aqui também. A pessoa vai ficando tensa, não é? Porque é esse cérebro que comanda todo o corpo. Então pode dar dor de cabeça, porque você vai ter aquela vasoconstrição, o sangue vai ficar, os vasos vão ficar um pouquinho menos irrigados. Né? Tem gente que começa a ficar com perda de memória, porque vai depender de onde está pegando aqueles hormônios que fecharam os vasinhos, que não estão levando nutrientes. Pode pegar no sistema emocional, a pessoa pode perder a capacidade de planejamento, de raciocínio, porque se pega aqui na parte da frente, no córtex pré-frontal, não é? Então aumenta até a chance da pessoa ter um AVC, já pensou? Porque o vaso fica tão fechadinho, não vai sangue, e dá aquele AVC isquêmico que a gente fala, falta oxigênio naquela área e às vezes morre um pedacinho do cérebro. A epigenética acaba influenciando de alguma maneira essa história do estresse, doutora? Você aí tem uma mãe meio japonesa, e eu também, né, Teru? Então, a gente sabe, por exemplo, culturalmente nós temos muito mais exigência, não é? Aquela disciplina, aquela autocobrança. Então, se a pessoa
já tem aqueles hábitos, a gente herda inclusive o gene dos hábitos, né, de ser mais estressada. Eu tendo a ser mais estressada, né, do que pessoas convencionais. Então a gente precisa pegar algumas artimanhas, inclusive tratamentos naturais, para poder aprender a relaxar mais, porque aquele cérebro foi condicionado a ser mais estressado e ter mais cobrança. Bom, os tratamentos naturais para o estresse é o que a gente vai trazer aqui no próximo bloco. Então fica com a gente porque a gente vai falar sobre como é que eles funcionam, como é que eles agem combatendo os efeitos do estresse no organismo, tá bom? Fica com a gente que ainda tem treino, um desafio cardio com Tânia Santos para você fazer aí, ó, juntinho com a gente. Na receita você acompanha 2 poderosas opções que são os smoothies anti-estresse. Tá interessado? Então fica aí que a gente volta já.